A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula de número 58. São aulas que têm em torno de 30 a 35. Algumas aulas chegaram a 45 minutos, poucas chegaram a 45 minutos, a maioria tem em torno de 30 minutos, em que nós estamos aqui estudando provérbios. E hoje nós estamos na aula de número 58. Na aula 57, nós começamos a tratar de Provérbios, capítulo 30, e nós vimos na aula passada que este capítulo 30 foi escrito por Agur, que é filho de Jaque, um homem que era oráculo. Oráculo eram pessoas sábias, que eram procuradas para consultas, para trazerem respostas, soluções para os problemas das pessoas. Esse Agur, que só tem referência da pessoa dele nesse capítulo 30 de Provérbios, apresenta as suas considerações nesse capítulo 30. E nós vamos começar a ler a partir do versículo 17, porque a última aula nós comentamos até o versículo 16. O versículo 17 nos diz assim: Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. O que esse texto está dizendo é que aqueles que os zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, quando ele fala aqui os olhos, ele está falando a respeito do ponto de vista. Olhos fala a respeito do modo de enxergar a vida. Aqueles filhos que escutam o conselho do pai e zombam, dizendo: essa forma que o Senhor tem de enxergar a vida não corresponde aos meus olhos, ou seja, a forma como eu vejo a vida. Ou despreza a obediência da mãe. A mãe fala e ele diz: a forma como a senhora vê a vida não é como eu vejo a vida. Então ele fala aqui que os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, aquele que tem um ponto de vista que ignora, que tira sarro do pai e que despreza o que a mãe fala, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Veja que ele fala a respeito de aves aqui. Fala a respeito de corvo e fala a respeito de águia. Está falando que tanto corvos como águias são aves que voam de maneira muito rápida. Então, o que está dizendo o versículo 17 é que quem tem um ponto de vista diferente do pai, que zomba do pai e que despreza a mãe, de maneira muito rápida vai levar o que? Um tombo na vida. Quando ele fala que os corvos do ribeiro arrancarão os olhos, significa o seu ponto de vista vai ser arrancado bem rapidamente. Bem rapidamente você vai tombar, vai se frustrar, vai se decepcionar e o seu ponto de vista, que são os seus olhos, a forma como você via a terra, como você via aquela situação que o seu pai e a sua mãe estavam dizendo que não era bom para você, vai ser arrancada de você. Você logo logo vai ter a chance de perceber que o seu pai e a sua mãe estavam certos. Então é aquele pai e aquela mãe que fala: essa pessoa não é para você. E você fala: a senhora não viu direito, mãe. O senhor não viu direito, pai. O senhor não sabe de nada, porque eu é que sei, eu é que estou vendo direito. E aí, depois de algum tempo, você vê que realmente o seu pai e a sua mãe tinham razão e você se decepciona com aquela pessoa. Então, os corvos do ribeiro e os pintãos da águia os comerão, significa esse seu ponto de vista, essa sua forma de olhar aquela pessoa vai ser arrancada de você. Os corvos do ribeiro os arrancarão, quer dizer, a vida
vai voar sobre você e logo você vai poder perceber a tolice que você fez. Versículo 18 e 19 fala de: há três coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. 19. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Aqui nós vemos que o Agur está dizendo assim: tem algumas coisas que eu olho na terra que me deixam maravilhado. Quando eu olho para o céu, eu vejo o caminho da águia. A águia voa de maneira muito bela, em altas alturas. Naquele tempo, não havia aviões, nem balões. Então ele olha o voo da águia e ele pensa: como isso é maravilhoso, que a águia consiga passear pelos céus, que ela consiga fazer algo extraordinário nos céus. Depois ele olha para a terra e ele vê a cobra, que se arrasta, mas ela consegue caminhar ali pela penha com agilidade, com rapidez. E ele fala: como a cobra consegue fazer isso? E depois ele olha para o mar. E naquele tempo já havia navios. E ele pensa: como um navio consegue ficar no meio do mar e percorrer grandes distâncias e dominar sobre o mar? E depois ele olha para as relações humanas e ele pensa: como que um homem, o caminho do homem como a virgem, como que acontece o envolvimento de um homem com uma mulher? Como que acontece o amor? Como que acontece a paixão? Como que acontece a intimidade de um homem com uma mulher? De um olhar para o outro, um gostar do outro e estabelecerem unidade, uma relação de amizade. Como é que isso acontece? Porque existem muitos homens, existem muitas mulheres. Não é algo simplesmente de pega um homem, pega uma mulher e fala: vocês estão juntos. É algo que acontece e ele fala: como explicar essas relações? Quantas vezes nós olhamos para alguns casais e nós dizemos: como é possível que essa mulher tenha se casado com esse homem? Que esse homem tenha se casado com essa mulher? Então ele olha e ele fica maravilhado com coisas que ele vê no céu, na terra, no mar e nas relações humanas. Uma outra forma de interpretar esse texto é ver aqui que o caminho da águia no ar, a águia, ela tem uma habilidade de voar nas alturas e ela usa as correntes de ar para poder planar. Essa imagem da águia é uma comparação da liberdade e da majestade da águia enquanto ela voa pelos céus. Então, seria uma forma de Agur dizer assim: eu admiro a águia nos céus pela liberdade que ela carrega. Eu, como ser humano limitado aqui na Terra, não consigo percorrer tantas distâncias e não consigo ter essa liberdade. Ela tem liberdade. O segundo da cobra, quando ela passa na penha, a cobra, ela tem a dificuldade que ela se arrasta sobre a terra. Mas ela, pela astúcia e pelo movimento de agilidade do corpo, como ela contrai a musculatura, ela vai enfrentando as dificuldades com a sua habilidade, mesmo no meio de um terreno que é rochoso e que é íngreme, que são as penhas. Então seria assim: no meio das adversidades, as cobras, elas conseguem usar a habilidade para enfrentar e passar por cima da dificuldade. Então a águia, liberdade. Segundo, a agilidade e a habilidade para lidar com as dificuldades. O navio no mar representa a capacidade que os humanos tiveram de construir um navio e de conseguir explorar grandes extensões
no meio do mar. E por último, o caminho do homem como a mulher é como existe beleza no meio das relações humanas entre homens, nas relações de intimidade entre homem e mulher. Como isso é possível? Como isso acontece? Um último ponto aqui para falar a respeito desses versículos 18 e 19 é que quando ele fala assim, há três coisas que me maravilham e a quarta não a conheço, né? Ele está querendo dizer, ele pode dizer assim que alguns teólogos dizem que o uso do número 3 com o número 4, né, aqui o 3 e 4, somam 7. E é como se essas quatro coisas, a águia, a cobra, o navio e a relação entre o homem e uma mulher, são com certeza coisas que ele fica maravilhado. Isso é uma interpretação. Agora existe uma outra interpretação que diz que quando se usa aqui 3 e 4, ele está dizendo assim, tem algumas coisas que me deixam impressionado. E aí quando ele aumenta para o número 4, é como se ele dissesse assim, existem coisas que me deixam impressionado. Realmente impressionado. Seria uma forma de dizer, usando números. Uma forma de dizer, há três coisas que me maravilham e a quarta não a conheço. É como se ele dissesse assim, tem algumas coisas, não seria necessariamente o número 3, mas seria como se ele dissesse assim, tem algumas coisas que me deixam maravilhado e com certeza eu fico maravilhado. A ponto de eu não conhecer, de eu não conseguir entender. No caso aqui ele fala da quarta, da relação entre o homem e a mulher. Mas isso são apenas interpretações. Para nós aqui, né, que eu só estou aqui trazendo para nós comentarmos aqui os versículos 18 e 19. Aí vem o versículo 20, que diz assim, tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz, não cometi maldade. Então aqui fala da pessoa que não tem respeito, não tem comprometimento com a honestidade, com a fidelidade, com a justiça, com o compromisso que tem. Então, e quando ele fala aqui que esse é o caminho da mulher adúltera, inclui também o homem que é adúltero. É a pessoa que comete o adultério. A pessoa é aquela que come, limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. O versículo 20 nos mostra que se você conhece uma pessoa que age dessa forma, procure ficar distante dessa pessoa em relação a fazer negócios com ela, em se envolver com ela. Porque pessoas que são assim são pessoas que têm uma mente corrompida. Você vê que o texto fala que a pessoa adultera, ela come, limpa a boca e fala, eu não cometi maldade. É aquela pessoa que faz a coisa errada e não tem a percepção de que faz a coisa errada. Então o fato da pessoa ter a mente cauterizada, e aqui quando fala de adultério não é só o adultério. A pessoa que mente, a pessoa que é desonesta num contrato, né, o adultério está relacionado à infidelidade conjugal, mas essa infidelidade pode ser lida como uma infidelidade no contrato, uma infidelidade em honrar os compromissos, desonestidade, deslealdade, tudo isso, pessoas que pensam e agem assim e pensam que isso é normal, são pessoas que vão trazer prejuízo para você. Então você não deve trazer para negócios, trazer para a sociedade, se envolver com essas pessoas. Verso 21. Por três coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Verso 22. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão. Verso 23. Pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Veja que no versículo 21, 22 e 23, mais uma vez o Agur usa essa forma de escrita. Por três coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Então é como se ele estivesse dizendo assim, com certeza essas quatro coisas que eu vou falar aqui,
e essas coisas que eu vou falar no versículo 22 e 23, são coisas que geram espanto na terra, que geram agitação. Quando ele fala assim, por três coisas se alvoroça a terra, o alvoroço é uma agitação, é algo que gera perturbação, é algo que causa uma bagunça no seu pensamento. Como é que pode ter acontecido isso? Então, por três coisas se alvoroça a terra e a quarta não a pode suportar, ou seja, a terra não aceita que isso aconteça. Então é como se ele dissesse assim: tem algumas coisas que alvoroçam a terra e que a terra, as pessoas não aceitam. Qual que é a primeira? O servo, quando reina, você nunca espera que alguém que era escravo de repente se torna rei. É algo que é inimaginável. Nós temos uma história de José, do Egito, que estava preso e que estava como escravo e que do dia para a noite foi chamado por Faraó, interpretou o sonho de Faraó e se tornou o segundo no governo do Egito. Então, quando isso acontece, é algo extraordinário, é algo que gera uma agitação na terra. Você pensa, como que isso aconteceu? Pelo servo quando reina, segundo, pelo tolo quando anda farto de pão. Às vezes você encontra aquela pessoa que não faz nada e de repente recebeu uma herança de alguém que deixou para aquela pessoa. E aí a pessoa anda com fartura e muitas vezes outras pessoas estão ali se dedicando, trabalhando, se empenhando, estudando e não conseguem ter aquela fartura que aquele tolo tem. Isso é algo que gera inquietação na terra. Como que pode ter acontecido isso? Depois o versículo 23, pela mulher aborrecida quando se casa, quando você vê que uma mulher ali não consegue se casar e de repente chega um dia em que ela encontra um marido e ela se casa. E o último, pela serva quando fica herdeira da sua senhora. A serva, veja que o versículo, esse texto, a serva quando fica herdeira da sua senhora, tem algo aqui que é o seguinte: era muito difícil uma mulher não ter filhos, não ter um marido, não ter nenhum parente. Imaginar que uma serva pudesse receber alguma coisa da sua senhora era imaginar uma situação praticamente impossível de acontecer. Então, esse texto aqui, ele nos traz aqui uma revelação que quando Deus quer operar um milagre, quando ele quer fazer algo inesperado acontecer, Deus pode fazer algo inesperado acontecer. Assim como ele fez com a vida de José, que colocou ele de escravo como rei, como governante, do dia para a noite, assim como é possível de acontecer de uma pessoa receber uma herança de alguém que ela nunca esperava que ia receber. Quando essas coisas acontecem, quando um milagre desses acontece, as pessoas ficam na terra alvoroçadas. Então, existem coisas que geram alvoroço mesmo. Aí o versículo 24, 25, 26, 27 e 28 trazem mais uma vez essa ideia de quatro coisas, de usar um número para falar de coisas que impressionam o Agur. No 24 ele fala assim: estas quatro coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Versículo 25. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam sua comida. Verso 26. Os coelhos são um povo débil, ou seja, um povo que é fraco, né? E contudo fazem a sua casa nas rochas. Verso 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. Verso 28. A aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. O que esses versículos falam aqui, o 24 até o 28, é que não importa qual é o seu tamanho, a sua estrutura, a sua capacidade,
Se você for sábio, se você for inteligente, se você buscar a Deus e tiver sabedoria, como as formigas, os coelhos, os gafanhotos e a aranha, que são animais que foram criados por Deus e que pela natureza têm um instinto de autopreservação que Deus colocou nelas e elas fazem exatamente o que Deus colocou nelas, nesses animais, para que eles façam. Se você for sábio e temer a Deus, você sempre vai conseguir ser bem-sucedido. Você olha, ó, veja que ele fala aqui, ó, essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, elas são fracas, só que elas são sábias, mas elas são sábias, bem providas de sabedoria. Ou seja, se você tiver sabedoria, você consegue ser bem-sucedido. Aí ele começa com as formigas, o versículo 25. As formigas são um povo impotente, todavia no verão prepara sua comida. Então a formiga é muito pequena, mas ela prepara a comida no verão, então ela sempre tem alimento e ela não perece. Aí ele vai para o 26. Os coelhos são um povo débil, um povo fraco. Mas eles, na hora de construírem as suas casas, constroem a casa na rocha. Então elas, no momento da necessidade de proteção, elas podem correr para suas casas porque eles construíram bem a sua casa. Aqui fala de quais são os seus valores, como que você tem construído os seus negócios, como que você tem construído a sua casa, a sua família, como que você tem construído o seu relacionamento conjugal com seus pais e com seus filhos, com os seus sócios. Se você constrói na rocha, com valores e princípios sólidos, você vai permanecer ao longo do tempo. Verso 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos e se repartem. O versículo 27 fala: se você não pode ir sozinho, você pode se juntar com outras pessoas que podem ajudar você. Em conjunto com outras pessoas, no network, conversando com vários amigos, você pode juntar recursos de várias pessoas. E se vocês forem todos juntos, vocês podem conquistar aquilo que você sozinho não conquistaria. Então, muitas vezes você pensa, eu não posso, porque eu não tenho condição. Mas se você se juntar com outras pessoas e sair junto com elas, você pode. E o versículo 28, a aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. As aranhas ficam nos palácios dos reis. Elas ficam lá nas alturas, ficam só ouvindo. Muitas vezes você precisa ficar como uma aranha, coletando informação com pessoas que são maiores que você, com pessoas que são como os reis. Os reis aqui são aqueles que lideram, são aqueles que governam, são aqueles que têm conhecimento. Você pode ficar aprendendo para que depois, veja, a aranha ela pode ser apanhada pelas mãos, ela é fraca, mas ela fica ali nos palácios dos reis. Então, aqui esse versículo 24 fala, essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas mais sábias, bem providas de sabedoria. Elas ficam nos lugares onde elas podem se defender. As formigas, os coelhos, os gafanhotos e a aranha. Aí o versículo 29. Há 3 que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. Versículo 30. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Versículo 31. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos, o bode também, e o rei, a quem se não pode resistir. Então, nesses versículos 29, 30 e 31, mais uma vez o Agur usa essa ideia de que eu fico impressionado com o bom andar, né, e com o bom andar e com a forma como se apresentam 4 coisas, né? Ou seja, como algumas coisas se apresentam. O leão, quando eu olho para o leão, eu vejo o mais forte entre os animais e ele nunca volta atrás por ninguém. Depois eu olho para o cavalo de guerra. O cavalo de guerra é forte. Ele está ali bem cingido pelos lombos, ou seja, ele tem um lombo forte. Corre bastante, tem agilidade e está pronto para a guerra. O bode também. Também ele está dizendo aqui é parecido com o cavalo de guerra, ele também tem força. E o rei,
a quem não pode resistir. Os reis, eles são aqueles que governam, são aqueles que não têm medo de enfrentar outras pessoas porque eles estão na posição do governo. Eles decidem como querem. Eles fazem o que eles querem. Então, o que esses versículos 29, 30 e 31 nos trazem de ensinamento? Tem algumas coisas que podem nos impressionar. O leão representa a coragem e a bravura. Quando eu encontro uma pessoa que age como leão, que tem coragem, tem bravura de enfrentar a vida, isso é algo que impressiona. A pessoa não corre para trás, ela não foge, ela enfrenta as situações. Segundo, o cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos, o cavalo de guerra sempre está pronto para a batalha. Ele sempre entende que tem que estar em posição de guerra. Ele sempre entende que não pode desistir, que tem que continuar, que tem que prosseguir. E o cavalo de guerra, ele vai lutando até a morte. Ele vai lutando sempre. Ele não volta, ele não desiste. Depois o bode. O bode, ele representa um animal que tem força. Você precisa ter força para enfrentar as situações da vida. E o rei, quando ele fala assim, a quem você não pode resistir, o rei faz o que quer. Ele não fica esperando que os outros o aprovem. Tem pessoas que ficam buscando a aprovação dos outros, que ficam tristes quando recebem críticas dos outros ou que fazem as coisas por causa do elogio de alguém. Você tem que ser o rei da sua vida. Você tem que governar. Então, quando o Agur fala aqui, há 3 coisas que têm um bom andar e o quarto passeia muito bem. O leão é forte entre todos os animais, ele não tem medo de ninguém. Então assim, eu admiro a coragem, a bravura do leão. O cavalo de guerra não desiste, ele está sempre lutando. Tem algumas versões da Bíblia que no lugar de cavalo de guerra falam do galo. O galo que amanhece, né, todos os dias. E nessas versões que falam do galo, o galo, assim como o cavalo de guerra, ele acorda todos os dias e ele canta. Independente de estar calor ou frio, seja verão, seja inverno, ele canta. Ele está todos os dias desperto para a vida, assim como o cavalo de guerra. Daí depois fala do bode, que também fala, que reforça a ideia de ter coragem, ter força para persistir, né, para continuar. E o rei, que não se pode resistir. Ele não busca a aprovação de ninguém, ele faz o que ele quer. Ele manda na vida dele, não importa a opinião dos outros. Versículo 32. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. O versículo 32 está falando que se você falou alguma coisa de maneira indevida, se você falou alguma coisa e você ficou arrogante, porque ele fala aqui, ó, elevando-te, de repente você se orgulhou e isso gerou um mal-estar em alguma situação, se você imaginou o mal, põe a mão na boca, ou seja, pare de falar. Não continue fazendo a bobagem que você começou a fazer. Coloque a mão na boca, reflita e veja o que você vai falar na sequência. Porque nos capítulos anteriores nós lemos ali um texto que fala assim: do fruto da boca cada um comerá o bem. Ou seja, aquilo que você fala é o que vai definir se você vai comer o bem ou se você vai passar uma situação ruim. Então o versículo 32 fala que ainda há esperança. Tem pessoas que pensam assim, eu já fiz a bobagem mesmo, agora eu vou continuar cometendo o mesmo erro. É errado você prosseguir no erro. Quando você percebeu que você fez uma coisa louca, que você se exaltou ou que você fez uma bobagem, se você imaginou fazer uma coisa ruim, sempre tem chance de você parar de fazer a coisa tola que você estava fazendo e recuperar o caminho. Quando ele fala que põe a mão na boca, ou seja, se você cometeu o erro falando, coloque a mão na boca e pense no que você vai falar. Mas o põe a mão na boca também significa pare de fazer a coisa errada. Se você caiu em um adultério ou em uma prostituição, pare. Diga, eu vou parar por aqui. Se estava enganando alguém,
se sonegou algum imposto, se mentiu para alguém, não, vou parar por aqui. Põe a mão na boca, pare. Há esperança para corrigir a rota. E o versículo 33. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Então o versículo 33, ele complementa o 32. Ele fala assim: se você fez alguma coisa errada, pare, porque se você continuar espremendo o leite, você vai produzir a manteiga. Se você espremer o nariz, você vai produzir o sangue. Se você continuar espremendo a ira, você vai produzir a contenda. Esse versículo, esses dois últimos versículos mostram assim: reflita quando você fez alguma coisa errada, dá uma pensada em como você vai reorganizar as coisas, em como você vai recuperar a situação. Tem algumas situações que vale a pena você continuar avançando numa discussão. Por que que eu digo isso? Porque veja, o versículo 33 fala assim: o espremer do leite produz manteiga. Leite e manteiga são produtos valiosos. Então tem aquela discussão que você vai ter com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com o seu filho, que você começou a falar de maneira tola, mas você continua batendo naquele assunto porque você sabe que daquele leite vai sair manteiga. Ou seja, daquela discussão ainda é possível sair algo de bom, uma transformação na vida da pessoa, da sua família, da sua casa. Agora, tem situações em que se você continuar batendo, continuar espremendo, como por exemplo no nariz, vai cair sangue, e se você continuar batendo na ira, vai produzir contenda. O versículo 33, quando ele fala do leite produzindo manteiga, ele nos mostra que o que nós devemos analisar. Então o 32, se você procedeu loucamente, elevando-te e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Ou seja, se você começou a fazer uma coisa de maneira tola, dá uma pensada que tem tempo de você recuperar. E quando você estiver pensando, pense no que você vai fazer na sequência. Veja se vale a pena, se dá retorno, você dar mais uma avançadinha nesse assunto, porque é possível você extrair a manteiga ainda. É possível de você conseguir alguma coisa de valor quando você continua batendo nesse assunto, quando você continua um pouco adiante. Agora, é possível que você tenha que parar e pensar muito bem, porque se você continuar batendo nisso, é possível que você gere sangue ou que você gere só uma contenda que não vai valer para nada. Então, essa é a meditação da aula número 58, Provérbios capítulo 30, do versículo 17 até o versículo 33. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, comente e compartilhe com outras pessoas para divulgar o conhecimento de provérbios. E se você caiu nessa aula e tem interesse em ver as outras aulas, na seção das playlists, nós temos ali desde a aula número 1. Essa aula de hoje é a aula de número 58. Depois nós vamos prosseguir com Provérbios capítulo 31. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus. Amém, amém.